Vamos ter que andar de bicicleta mesmo. Ô, Gustavo, só para mudar de assunto aqui rapidinho, né, pra gente poder falar sobre um outro tema, uma outra questão aí muito polêmica, né, que a gente também tem falado bastante aqui, foi a questão da PEC, que propõe aquela mensalidade nas universidades públicas, daqueles que tenham recursos para tentar bancar os estudos. Inclusive, vou aproveitar e fazer um convite aqui para o pessoal que está nos assistindo, assistir o podcast que a gente teve aí, o Strike, que passou ontem, a gente tem aqui na nossa programação pelo YouTube, se você estiver aqui assistindo, claro, pelo YouTube, mas se tiver também em outras nossas redes está lá, que a gente gravou com a deputada federal Tabata Amaral e a gente falou um pouco sobre esta questão, né? Ela tem exatamente um engajamento em relação a essa questão das pessoas que têm uma renda ali maior, que estudaram em escolas públicas, que elas possam bancar depois, futuramente, o estudo que ela teve no passado. Então essa é uma pauta que foi muito discutida no Strike, já fica aqui o convite também para a gente falar, para você assistir, para a gente falar, debater mais essa questão também. Mas a minha pergunta é o seguinte, o texto que saiu da pauta lá na CCJ, né, na Constituição e Justiça da Câmara, deixou muita gente apreensivo sobre essa questão, né? É uma questão ainda que deixa uma certa polêmica. O que você acha que essa PEC, de certa forma, né, ela pode trazer de impactos positivos ou talvez não só positivo, se você enxerga algo que não seja tão positivo assim, quais chances realmente dela ser aprovada? Porque exatamente é uma questão muito polêmica, né? Sempre volta naquele tema, taxar sempre os mais ricos, e aí entra toda uma questão, né, dos mais ricos que já pagam impostos, que geram empregos, que geram, né, a economia. Eu queria entender um pouquinho da sua visão em relação especificamente a essa PEC. Minha visão é que a PEC ela faz sentido no seguinte sentido, de discutir a parte de pagar a mensalidade para quem está na universidade pública a partir de certo grau de renda familiar. Eu entendo que, de novo, a PEC está lá para ser debatida. Por isso que ela passa pelo Congresso e ela não é simplesmente implementada no dia a dia da população. Faz sentido discutir isso. Eu vou conseguir falar mais propriedade da USP, porque está em São Paulo, entender um pouquinho mais a lógica. A USP, um aluno estima-se que custa mais ou menos R$58 mil por ano. Você tem na USP a maior parte dos alunos com uma faixa salarial da família deles que recebe um salário mais alto. Então você tem quase 37% das famílias, dos estudantes da USP, as famílias recebem mais de 10 salários mínimos. Isso é bem relevante para um país onde 90% das pessoas recebem menos que R$3.500 por mês. Ou seja, você tem uma parte relevante da população brasileira que recebe pouco, recebe menos, pagando para uma classe A e B, porque classe B já é R$10 mil, classe A mais de 20 mil, ou mais de 10 mil já está acima disso. Então, um aluno da USP, que é um aluno que tem uma família que é classe alta, ele muitas vezes é bancado pela população que não tem uma renda elevada para isso. Eu entendo que quando você faz cadastro da USP, você pode declarar o que você quiser como faixa salarial da sua família, mas você poderia cruzar esses dados com o imposto de renda anual. Então não é uma coisa difícil de implementar no dia a dia, seja na USP, seja em qualquer universidade federal, universidade estadual. As universidades públicas, portanto, acho que faz sentido sim você discutir pessoas com faixas salariais muito altas terem um percentual a ser pago sim na universidade. Isso pode ser, por exemplo, o quanto ele pagava de escola ou até um valor menor. Mas, de qualquer forma, acho que faz sentido com que uma parte da população pague essa mensalidade. Justamente até porque você tem boa parte dessas pessoas ingressando na universidade em faixas salariais mais altas. E as faixas salariais menores, às vezes, podem até ficar sem vagas, mas acho que não é muito essa a questão. A questão é que a gente tem universidades deficitárias. Então, se fosse um país onde estivesse sobrando dinheiro, onde realmente não fosse um problema, não seria um tema. Mas como não é o caso do Brasil, e a realidade é diferente, aí faz sentido sim seguir nessa discussão.